Boa noite, queridos irmãos e companheiros. Estamos aqui ao vivo para mais uma reunião doutrinária do Grupo Espírita Missionários da Luz, nosso querido Grêmio. E é com muito prazer que a gente inicia esta reunião embalados numa canção maravilhosa da Marielza Tiscati, Olhar o Céu, preparando aí os nossos corações, ainda saudosos da casa, né, física, mas a casa espírita ela continua com seu trabalho, com seu movimento através das lives, através do estudo online. E é com muito prazer que a gente deseja a todos uma boa noite, uma noite de paz, de harmonia e de muito estudo. Hoje nós teremos a companhia do nosso irmão e amigo e primo Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Então, para iniciarmos a nossa reunião doutrinária, vamos assim voltar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Quem está vindo do trabalho, né, quem está nos seus afazeres dos lares aí, mas que possamos, nesses minutos, nos acerenar. Então, a gente vai convidar a nossa querida irmã, companheira da equipe da área de comunicação, André Fonseca, que fará a leitura da página em preparação para a nossa prece. Boa noite, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuía uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recorriam aos sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é fácil fazer. Vamos, então, neste momento, após essa leitura desta página tão edificante, vamos fechar os nossos olhos ou não, mas que possamos, nesses minutos, nos concentrarmos. Pai de infinita bondade, Pai de amor e justiça, aqui estamos nós, neste momento, em Teu nome, para dar início à nossa reunião doutrinária, acreditando, Pai eterno, em que nestes minutos em que a Tua palavra se fará através do nosso irmão querido, Eduardo Ferreira, e envolvido pelos amigos espirituais, companheiros desta casa de amor, iremos serenar os nossos corações. Que durante as palavras que irão ser proferidas pelo Eduardo, possamos ser pacificados, onde quer que estejamos.
Mais uma vez, agradecemos, Pai, por estarmos aqui em Teu nome. Que a nossa noite transcorra num clima de amizade, de fraternidade, de muito amor e esclarecimento. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, queridos amigos, chegou um momento muito importante, que é ouvir as palavras, né? Ouvir os ensinamentos, os esclarecimentos. A gente vai cada vez mais nos reconhecer e compreender por que estamos aqui. A gente vai passar a palavra para o nosso primo, irmão, amigo, Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Bom, meus amigos, muita paz a todos, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, realmente uma alegria, uma oportunidade muito especial, cada vez que temos oportunidade de trocar informações sobre a nossa doutrina espírita tão querida, sobre o Evangelho de Jesus, e para o Grêmio em particular, que é uma casa que eu tanto amo, onde eu tenho tantos amigos e familiares tão queridos, um beijo grande, é um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Recebam o meu abraço caloroso, que eu amo todos vocês. A nossa temática hoje está no Livro dos Espíritos, das questões 367 e algumas seguintes, que trata da influência do organismo no espírito, né? Então, nós vamos refletir um pouco sobre essa questão aí das faculdades e como que a importância, como que o corpo atua em cima dessa questão. Que Deus nos abençoe e seja conosco. Desde já, convidamos os amigos para curtir a página do Grêmio aqui no Facebook, o perfil, enfim, para compartilhar, curtir o vídeo, porque isso tudo ajuda na divulgação, não só da casa, como da própria doutrina espírita. Quando Allan Kardec analisa a influência do organismo, ele vai falar a respeito do lado espiritual e, naturalmente, desse lado material que influencia conforme nós estamos reencarnados, conforme nós estamos aqui na matéria. Embora sejamos espíritos imortais, todos nós sabemos que o somos, mas, uma vez mergulhados no corpo, a matéria exerce uma influência sobre cada um. Tanto que nós aprendemos no Espiritismo que nós somos uma tríade. Nós não somos só o espírito, nós somos o espírito, o perispírito e a matéria. Estando reencarnados, espírito, perispírito e matéria. Kardec fez uma comparação que é até bastante conhecido esse exemplo, de que essa tríade de quando o ser humano está reencarnado, espírito, perispírito e matéria, a matéria simbolizando o corpo físico, ele usa a comparação de uma fruta, onde a gente tem a casca, a gente tem o caroço, a semente, mas entre um e outro você tem a polpa, que é o parte integrante. O espírito, que é a essência mesma, de onde partem todas as coisas, é como se fosse a semente, porque foi a partir dela que a fruta nasceu. A casca é como se fosse o corpo, porque é o lado exterior, material, é o que nós vemos. Quando nós pegamos uma fruta, nós vemos a casca. E toda aquela parte, a polpa, aquela parte interna, seria o perispírito, ou seja, aquela parte que molda a fruta em si. E Kardec faz essa comparação muito inteligente, porque, na verdade, o espírito ele é o detentor das faculdades, é o espírito que pensa, a mente é espiritual, o pensamento é espiritual, a inteligência é espiritual, e o corpo é o instrumento material através do qual tudo isso se expressa. No entanto, entre o espírito e o corpo existe o perispírito. O perispírito é esse veículo de ligação entre um e outro. Então, o espírito pensa. O espírito cria o conhecimento, a inteligência, a imaginação, os talentos, as aptidões artísticas, culturais, intelectuais, enfim, tudo aquilo que é a nível cultural e moral parte do espírito. Partindo do espírito, ele tem que ser direcionado ao corpo, e para isso o perispírito é o veículo de transmissão. O perispírito, portanto, ele faz o mecanismo de transmissão, de comunicação, de elo, de ligação entre o espírito e o corpo físico, para que as faculdades do espírito possam ser manifestadas através do corpo. Sendo assim, Kardec analisa essa questão, perguntando aos espíritos, são poucas questões nesse item, mas Kardec analisa essa interferência, aonde ele fala
que o exercício das faculdades, de alguma forma, depende dos órgãos, de alguma forma. Porque a faculdade, as faculdades humanas, morais, intelectuais, elas não pertencem aos órgãos, mas dependem deles para se manifestar enquanto o espírito estiver na Terra. Então, por exemplo, se eu nasci com a missão de ser um grande pintor, eu não posso vir, por exemplo, sem os braços, porque eu dependo dos meus braços, das minhas mãos, para poder pintar. E assim com inúmeras outras faculdades. Se eu venho com a missão de ser um grande jogador de futebol ou um grande esportista que utilize muitas pernas, eu não posso vir com as pernas defeituosas, porque isso vai atrapalhar a missão que eu tenho para desempenhar. Então, no momento da reencarnação, o perispírito, sob o comando do espírito, ele vai formar o futuro corpo de acordo com as necessidades, com as provas, com a missão que cada um tem aqui na Terra. Porque o exercício da faculdade, como diz Kardec, das faculdades morais, intelectuais, talentos, das faculdades artísticas, sejam quais forem, dependem dos órgãos para se manifestar. Então, o espírito é o detentor da faculdade, mas se o órgão não estiver pleno para a manifestação, essa manifestação ela não será plena também. A matéria, por si só, já enfraquece um pouco o potencial do espírito enquanto está na Terra. Porque a matéria exerce uma influência. Então, a nossa inteligência, as nossas percepções, as nossas faculdades são sempre maiores do que aquilo que manifestamos na Terra. Porque a matéria, de alguma forma, ela obscurece, ela diminui um pouco. É mais ou menos como se nós saíssemos de um campo muito vasto e fôssemos colocados dentro de uma casa. Dentro dessa casa nós estamos livres, mas não temos a mesma liberdade que tínhamos num campo a céu aberto. E nós estaremos livres dentro dessa casa, mas há uma limitação maior do que antes, quando tínhamos aquela liberdade em um campo, em um céu aberto. E da mesma forma acontece com o espírito. Ele não perde as suas faculdades. O progresso do espírito ele jamais se perde, mas uma vez que ele reencarna, algumas faculdades ficam um pouco limitadas por causa do nosso lado material mais grosseiro. No entanto, aquilo que se conquista não se perde e, de acordo com a missão do espírito, ela então se manifesta. Por isso que cada um vai reencarnar de acordo com a missão que tem para desempenhar, e o perispírito, naturalmente, vai modelar o corpo, por isso que ele também é chamado de modelador, de acordo com as necessidades daquela reencarnação, daquela missão, daquelas provas que cada um tem para desempenhar. Então é natural, como dissemos, que a matéria, ela, de alguma forma, abafe um pouco, diminua um pouco esse potencial do espírito, isso já é natural. Mas, de acordo com a missão de cada um, o nosso corpo tem que estar constituído para que os nossos talentos e aptidões possam se manifestar, até porque as aptidões pertencem ao espírito, não pertencem ao corpo. Durante um certo tempo se acreditou, o que é natural pelo progresso humano, mas no passado se acreditava que as aptidões e os talentos pertenciam ao espírito, pertenciam ao corpo, pertenciam ao órgão. Ora, se pertencesse ao órgão, era para todos termos as mesmas aptidões. Alguém, por exemplo, que é um grande pintor, era para eu, por exemplo, ser também um grande pintor, porque graças a Deus eu tenho as mãos em perfeito estado. Era para eu ser tão bom pintor quanto ele. Se o talento e a aptidão pertencessem ao corpo físico, pertencessem aos órgãos, pertencessem a essa parte do corpo. Todos os que têm as mãos perfeitas eram para pintar bem. Ou como aquele que canta. Todo mundo que tem uma voz normal era para ser um grande cantor. Ou todos que têm as pernas normais eram para ser um grande esportista, e na verdade não é assim que procede. Nós sabemos que as pessoas podem ter o corpo físico com a mesma disposição e, no entanto, as aptidões mudam, os talentos mudam. Isso é uma prova clara de que não está no corpo físico o talento e a aptidão. O talento, a aptidão, a capacidade está no espírito, que vai se manifestar através do corpo físico. Então, as diferenças de aptidões, as diferenças de talentos, as diferenças de capacidades não estão no corpo, estão no espírito. Elas se manifestam através do corpo, mas estão no espírito porque pertencem a ele. Tanto que permanecem com o espírito após a morte.
se pertencessem ao corpo, elas morreriam junto com o corpo físico, quando este desencarnar. O corpo morrendo, as aptidões permanecem conosco, os talentos que demonstramos na Terra, que aprendemos, aqueles que já trouxemos de outras reencarnações, ou aqueles outros talentos que estamos desenvolvendo nessa encarnação, agora, porque isso se desenvolve, todos os talentos se desenvolvem, pode ser desenvolvido de acordo com o esforço de cada um, eles permanecem conosco, com o ser imortal, com o espírito imortal. Eles não acabam com a matéria. Então, se pertencesse ao corpo físico, morreria junto com o corpo físico. Permanecem com o espírito, porque fazem parte do espírito em si. Podemos então dizer, como Kardec diz, que a faculdade está na causa, que é o espírito, e os órgãos recebem essa faculdade, não é o contrário. Não é o espírito que vai receber, não é o espírito que vai receber a faculdade que o corpo está exercendo, porque senão o corpo seria a causa. É o corpo que recebe a faculdade que o espírito exerce. O corpo recebendo é porque o espírito é a causa. Então, naturalmente, que os órgãos, o corpo físico vai receber essa faculdade que o espírito imprime. E nós vemos, então, isso em inúmeras situações, inúmeras condições. Vemos pessoas que, às vezes, têm certas deficiências e têm mais talentos do que outros que não têm deficiência física nenhuma. Quantos casos que nós vemos de pessoas que têm uma inteligência brilhante e vêm com determinadas deficiências físicas? Possivelmente, não podemos afirmar, mas Allan Kardec e o Espiritismo nos ensinam que, provavelmente, pessoas inteligentíssimas que vêm com doenças mais sérias, que limitam a capacidade de manifestação, provavelmente foram pessoas que utilizaram mal a sua inteligência no passado, em outra encarnação. Aí agora, elas não perdem essa inteligência. Quantos que utilizam a inteligência para a guerra, para a destruição, para promover miséria, para a corrupção? Quantos e quantos? Então, essa inteligência adquirida, ela não se perde, mas ela vem numa encarnação, muitas vezes, com um corpo físico deformado, que impede a manifestação completa dessa inteligência por causa exatamente do mau uso dela no passado. Não se perde o conhecimento que se adquiriu, porque o conhecimento é um atributo do espírito, mas o corpo vai ter essa limitação para que a pessoa possa responder pelos erros cometidos no passado. Então, nós vemos muitas pessoas assim, com dificuldades físicas, que nós vemos claramente que são questões do passado. Todos já ouviram falar, por exemplo, do grande intelectual, um dos maiores físicos de todos os tempos e considerado um dos maiores pensadores do século XX, o físico Stephen Hawking, que escreveu aquele livro maravilhoso chamado Uma Breve História do Tempo, inclusive até filme a respeito dessa obra, foi a obra que o tornou famoso mundialmente. Stephen Hawking dando continuidade à obra de Galileu Galilei, de Isaac Newton, de Einstein, de físicos extraordinários que pisaram na Terra, dando prosseguimento, ampliando teorias do buraco negro, do universo. Ele era portador de um problema neurológico que se manifestou na juventude. Ele tinha uma juventude normal, estudava na sua faculdade, começou a manifestar um problema neurológico, começou a prejudicar os movimentos. E os médicos lhe deram 1 ano, 2 anos de vida. Ele começou a ter a movimentação das mãos, a movimentação das pernas prejudicadas, foi atrofiando os membros, e, no entanto, aquele jovem que tinha sido dado 1 ano ou 2 de vida, viveu mais de 60 anos com as limitações, numa cadeira de rodas, se comunicava através de aparelhos e nem por isso deixou de dar uma grande contribuição para a humanidade. Adaptaram um computador para que ele pudesse digitar, porque na condição que ele possuía, ele não tinha o corpo perfeito, o seu corpo era disforme, muitas dificuldades, e, no entanto, ele conseguia digitar no computador, ele conseguia se comunicar através de aparelhos que foram desenvolvidos especialmente para ele, e, no entanto, essa inteligência brilhante, com resignação e dedicação, deu uma grande contribuição para o progresso da humanidade. Não podemos afirmar o porquê dessa deficiência, até porque Deus é que sabe o passado de cada um. Mas podemos inferir, provavelmente, ele tenha feito algo de errado no passado, usou a sua inteligência, provavelmente de alguma forma equivocada no passado,
para que agora possa ter nascido com essa limitação. Não sabemos, não temos certeza. Deus é quem sabe, como dissemos. Mas quando olhamos deficiências assim mais sérias, elas têm normalmente origem no passado e, nesse caso, é praticamente certo de ter. E nem por isso ele se entregou ao desânimo, se entregou à preguiça, se entregou a qualquer outro sentimento. Ele lutou, superou e fez com que a sua inteligência fosse colocada a serviço da humanidade, dando uma grande contribuição para a transformação do mundo e para o engrandecimento cultural da humanidade, da física, da ciência em geral, pelo seu esforço de herói como um grande intelectual que foi. Isso nos demonstra que Deus nunca dá um fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Deus nunca concede um fardo mais pesado do que nós temos condição de suportar. Portanto, seja qual for a debilidade que bata à nossa porta, tenhamos paciência, tolerância e perseverança, porque tudo passa. Tudo passa. Como aconteceu com Chico Xavier, quando ele estava passando por grandes dificuldades físicas, e ele teve muitos problemas de saúde, Emmanuel lhe dizia: Chico, lembre-se sempre que isso também passa. E isso passará. E passava. E ele teve muitas problemáticas, muitas dificuldades, o nosso querido Chico. Isso fez com que essa reflexão de que isso também passa aumentasse a sua capacidade de resignação e de fazer com que a sua vida fosse esse exemplo de bondade, de caridade, de fraternidade que nós conhecemos. Isso feito, então, nós vemos como que existe uma influência. O exemplo de Chico Xavier é uma influência do organismo na nossa vida. Daí a importância de se cuidar bem do corpo físico. Porque existem os problemas orgânicos que são fruto das provações do passado. Esses surgem pelos maus comportamentos do passado, que ressumam agora em forma de provação. Mas existem também os problemas que surgem na atualidade, que muitas vezes não são frutos de deficiências do passado, são frutos da nossa incúria do presente, do nosso mau uso na atualidade do instrumento que nos é confiado. Então, muitas vezes temos certos problemas que atribuímos a reencarnações passadas e muitas vezes a causa está nessa encarnação. Se prejudicarmos o nosso corpo de forma equivocada, desnecessariamente, com vícios, com a gula, com a desorganização, com o mau comportamento, com falta de exercícios, enfim, com coisas que prejudicam, com alimentação equivocada, coisas que prejudicam o nosso corpo, naturalmente que nós teremos problemas orgânicos e nem sempre serão por questões do passado, de provas, serão por coisas que foram construídas nessa mesma existência. Por isso que nem tudo está no passado, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito belo, eu gosto muito, que diz assim: causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Quanta sabedoria nesse texto. Infelizmente, não me recordo qual o capítulo, mas é um texto belíssimo, está no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Porque muitas vezes direcionamos ao passado e a causa pode não ser anterior, pode ser atual. Então, corrigir o que nós temos agora, corrigir o máximo possível o que estamos fazendo de equivocado hoje, para que tenhamos uma vida mais feliz a partir de agora, não é depois. Eu não tenho que agir corretamente pensando em ser feliz após a morte ou em ser feliz na próxima encarnação. Eu tenho que agir corretamente pensando em ser feliz agora, pensando em ser feliz hoje, nesse exato momento. Porque o que existe na vida é o hoje. Não existe mais nada. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Só o que nós temos é esse momento presente. Então, o mais importante é o agora. Viver o agora é o principal. E daí a importância de cuidarmos do corpo e do espírito, que também é um outro belíssimo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Temos que cuidar do corpo porque ele é a grande ferramenta de trabalho nosso. O corpo é o nosso grande instrumento de manifestação das faculdades. Então, quanto melhor o corpo estiver, tanto melhor será a manifestação das minhas aptidões, das minhas qualidades, das minhas capacidades.
Cuidar do corpo é uma necessidade, é como uma ferramenta de trabalho. Imagine um pedreiro que vai trabalhar, pode ser o melhor pedreiro do mundo se as ferramentas não estiverem boas. Ou alguém que toca violão maravilhosamente bem, mas se o violão estiver ruim, como que ele vai tocar bem? Por mais talentoso que ele seja com o violão, se o violão estiver ruim, não tem como ele manifestar o seu talento. Então, o corpo físico, ele precisa ser bem cuidado para que o espírito possa, portanto, manifestar essas características, esse talento, essas aptidões. Claro que mesmo o corpo possuindo debilidades, é possível manifestar as aptidões, como o exemplo que citamos de Stephen Hawking, ou de Chico Xavier, ou de tantos outros, que tinham doenças, tinham problemas de saúde e mesmo assim deram grandes contribuições à humanidade. Não é que a doença vai impedir a pessoa de dar uma colaboração, é evidente que não. Mas é claro que quanto melhor estiver o corpo, tanto melhor será o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as nossas atividades. Quanto mais saudável nós estivermos fisicamente, tanto melhor será a manifestação das nossas atividades mentais e espirituais. E aqueles que, porventura, têm algum problema de saúde instalado, têm a obrigação também de tratar, de cuidar dele, não de se entregar, não de desanimar. Cuidar para que melhore o máximo possível. Porque cuidar do corpo é um dever. Prevenir os problemas, se cuidando, e cuidar deles quando eles aparecerem. Até porque todos nós temos nossas dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, familiares, todos possuímos. Nenhum de nós está livre de lutas, de provas, das suas dores, nenhum de nós está livre. A questão é não nos acomodarmos com ela, procurarmos superar aquilo que bate à nossa porta. Porque nós não somos doentes, nós estamos com uma doença. Ninguém é doente, a pessoa está doente. A doença passa. Ninguém é depressivo. A pessoa está com depressão, mas ela pode superar aquilo, se ela acreditar, se ela trabalhar para isso. Agora, se ela achar que só tomar remédios resolve e não fizer mais nada, aí pode ser que ela fique depressiva sempre. Porque não é só remédio que cura. O remédio, ele é importantíssimo em qualquer tratamento, mas não é só ele. A minha disposição interior é fundamental. Eu preciso tomar remédio? Claro que preciso. Seja qual for a minha doença, o médico, nós vamos ao médico, o médico vai passar do remédio. Mas além do remédio, eu preciso me cuidar. Então eu tenho que dormir bem, tenho que me alimentar bem, tenho que ter bons sentimentos, tenho que fazer exercícios físicos, tenho que ter uma boa saúde mental, tenho que ser saudável como um todo. Não adianta eu me entregar somente a remédios e não fazer mais nada, como muitas pessoas fazem, que vão a médicos, tomam remédios, mas não se cuidam, se alimentam mal, não praticam no exercício, dormem mal, nutrem sentimentos negativos de rancor, de mágoa, de ressentimento. E como que vai ter uma vida saudável? E aí é estranho, diz, o remédio não está fazendo efeito porque eu não estou melhorando. Não está melhorando? Pode até ser que o remédio não esteja certo, vai ao médico de novo. Mas muitas vezes não está melhorando porque a pessoa não mudou o estilo de vida. É o estilo de vida que tem que mudar. E tanto mais rápido, nós seremos melhores. Quanto mais rápido mudar o nosso estilo de vida, tanto mais rápido será a nossa cura, será a nossa melhora, será o nosso progresso. Por isso que se diz também, com muita sabedoria, que não existem doenças, existem doentes. Não existem doenças, existem doentes. Por quê? Porque a doença se instalou, porque o doente fez alguma coisa para se instalar aquela doença. Então, ele é a causa. Então, temos que tratar da doença, mas tem que tratar do doente acima de tudo. Cuidar do problema, mas ver o que causou para aquilo chegar lá. Se eu tive um problema de saúde qualquer, fruto de uma crise de ansiedade, ou fruto de um problema espiritual, ou fruto de uma grande decepção, eu trato o problema, mas eu tenho que curar também a causa. A causa daquilo. Qual foi a causa? Será que eu não estou precisando perdoar? De repente eu estou carregando mágoa de alguém que eu não consegui perdoar. Será que eu não estou precisando me alimentar melhor? São coisas que fazem com que o estilo de vida sendo mudado, a vida se torne melhor, se torne mais feliz e, naturalmente, a saúde do corpo se torne melhor. E, obviamente, que as faculdades espirituais se manifestam melhores. Porque, como dissemos, a faculdade ela é do espírito e o espírito a detém plenamente. No entanto, quanto mais pleno tiver o corpo, tanto melhor será a manifestação. Como acontece com a mediunidade.
A mediunidade não é uma faculdade do corpo. A mediunidade é uma faculdade do espírito, que o corpo exterioriza através dos membros, através das suas capacidades. Mas a mediunidade é uma faculdade do espírito, que se manifesta brilhantemente. Mas quanto mais saudável é o corpo, tanto melhor. Então, eu cuidar do meu corpo, ele vai facilitar para que as faculdades do espírito se manifestem de forma mais correta. Por isso, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Claro, repito, com as provas, com as lutas que todos nós temos, naturalmente que todos temos algum tipo de problema, de limitação, ou é físico, ou é emocional, ou é espiritual, todos nós temos alguma coisa, senão não estaríamos na Terra para crescer, para aprender. Mas é necessário que estejamos cada vez mais atentos para tornar a nossa vida melhor e mais feliz. Porque muitas vezes valorizamos a saúde quando a perdemos. Muitas vezes valorizamos a saúde física quando perdemos. Às vezes, valorizamos quando ainda temos. E isso é o principal. Valorizar as coisas quando ainda temos. Como acontece com os amigos, como acontece com os familiares. Valorizá-los enquanto estão conosco. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quando vai desencarnar um amigo ou um familiar querido, ou até nós mesmos. Então, quanto mais saudáveis forem as nossas relações, tanto melhor para a vida nossa e de todos os que estão à nossa volta. O mesmo acontece com a saúde do corpo. Quanto mais saudável for o corpo, preservarmos a saúde física, tanto melhor será a manifestação das faculdades do espírito. O mesmo acontece o contrário. Cuidar da saúde espiritual. Porque também não adianta eu cuidar muito do meu corpo, como muitos que se preocupam excessivamente com o corpo físico e não cuidam do espírito. Aí cometem o erro oposto. É a mania nossa do ser humano de pecar pelos extremos. Acaba pecando pelo oposto. Alguns não cuidam nada do corpo. Outros cuidam em excesso e esquecem do espírito. Olha, nós temos que cuidar dos dois. De nada adianta eu cuidar só do meu corpo, me alimentar bem, me enfeitar, comprar coisas maravilhosas e me preocupar muito com ele, sempre com a beleza do corpo e esquecer o lado espiritual. Aí eu não leio um livro, eu não ajudo alguém, eu não faço uma oração, não faço uma meditação, não faço nada. Simplesmente preocupo o tempo inteiro em tornar meu corpo bonito. E o que eu estou dando de contribuição para a Terra? Quando eu desencarnar, o que eu terei dado de contribuição? Quando os espíritos me perguntarem o que você fez de bom na Terra, o que eu direi? Cuidei do meu corpo. Me enfeitei muito, comprei muitas roupas novas. É isso que nós teremos para dar? Porque o que vai importar quando nós morrermos é o que nós fizemos de bom na Terra. Deus não quererá saber qual é o nosso bairro, qual é o nosso nome, aonde nós morávamos, qual é o nosso peso, qual é a nossa altura, quanto dinheiro tínhamos, qual é a nossa profissão. Deus não vai querer saber de nada disso. Ele quererá saber, sim, o que nós fizemos de bom. O que fizemos de bom na Terra? No que a nossa passagem pela Terra enriqueceu a vida? Em que a nossa passagem pela Terra melhorou a existência humana? Qual foi o bem que nós fizemos? Isso que Deus quererá saber. E nós teremos que prestar contas. Então, temos que cuidar do corpo e do espírito. Nem só de um, nem só do outro. Cuidar dos dois. Reencarnamos, então, com a tarefa de servir, de fazer o bem. Muitas vezes o espírito, ele escolhe as situações, como dissemos, as doenças, as lutas, mas tudo isso para nos ensinar, porque nós sabemos o que precisamos passar, e Deus não dá um fardo mais pesado do que a pessoa possa carregar. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Porque o seu evangelho é a solução para toda e qualquer problemática que o ser humano esteja vivenciando. Jesus foi o maior exemplo de tudo aquilo que nós venhamos a observar na doutrina espírita. Jesus foi o maior exemplo de tudo aquilo que nós lemos no seu próprio evangelho. Tudo que nós falamos a nível de virtudes humanas, dentro do espiritismo ou de qualquer outra religião, Jesus é o maior exemplo que a humanidade já viu, em quaisquer pontos de vista. Até mesmo do ponto de vista físico. Até mesmo do ponto de vista físico. Não se tem notícias, pelo menos em algumas literaturas que eu tomei contato, não sei se outros estudos podem variar, mas não se tem notícias de que Jesus tenha ficado doente
ou tenha pego qualquer problema de saúde durante a sua trajetória na Terra. Ele estava sempre bem servindo, porque ele cuidava do corpo e do espírito. O seu espírito era sublime, era perfeito, o excelente Filho de Deus. E o seu corpo, que segundo a história, era um corpo também belíssimo, porque ele veio para nos demonstrar, não que nós não teríamos dificuldades, Jesus não veio para demonstrar isso, tanto que ele sofreu mais do que todos nós. Se não foi de doenças físicas, como muitas pessoas têm, problemas físicos, doenças variadas, se Jesus não as teve, ele teve outras situações, como a crucificação, por exemplo, onde ele sofreu mais do que todos nós. Então, Jesus não veio para dizer que a vida na Terra é um paraíso sem dores. Pelo contrário, ele mesmo sofreu para nos dar o exemplo. Mas ele veio demonstrar, sim, como é importante cuidar do corpo e cuidar do espírito para dar uma contribuição à humanidade. E foi o que ele fez. Cuidou do corpo e do espírito e deu uma imensa contribuição à transformação da humanidade. Jesus foi o exemplo mais perfeito do que os talentos e as aptidões humanas podem nos demonstrar. Porque ele era perfeito. Nas palavras de Joana de Ângeles, Jesus foi a perfeição que pisou na terra. Porque se o espírito marcha para a perfeição, como todos nós marchamos, Jesus já era um espírito perfeito. Por isso que ele é o modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o modelo e guia da nossa humanidade. Ele é o modelo e guia da nossa humanidade. Então, tudo nele brilhava a sabedoria divina. E a sua sabedoria que nos aguarda e espera que sigamos o seu exemplo, faz com que sejamos, como dizia São Francisco de Assis, imitadores de Cristo. Imitar a Jesus é nosso dever. Imitar o Mestre nas suas ações, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, é dever de todos nós. Quando olhamos as suas passagens, como nas bem-aventuranças, quando olhamos ele curando os doentes, quando ele dizia, a tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Quanta sabedoria, quanta grandeza nós podemos tirar de uma frase, a tua fé te curou. E a segunda frase, vai e não tornes a pecar. Ou como ele disse para Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, e Pedro, então, olhou para ele, Pedro estava no barco, e disse, Senhor, faça com que eu possa caminhar também sobre as águas. E Pedro estava no barco com os outros apóstolos, Jesus sobre as águas. Quando Pedro disse, faça com que eu possa caminhar também, Jesus disse, então vem, Pedro. Jesus poderia ter feito um discurso imenso, mas ele disse, vem, Pedro. Por quê? Porque ele queria que Pedro confiasse, simplesmente. Porque a confiança é o principal. A fé é a força mais potente que existe no universo, já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Então, Pedro tentou caminhar, botou um pé sobre a água e botou o outro. E ele conseguiu ficar alguns segundos sobre a água. E, no entanto, bateu um vento, ele se assustou e começou a afundar. E Jesus, então, olhou para ele e disse, ó homens de pouca fé. E Pedro disse, Senhor, salva-me. Jesus, então, lhe deu a mão e colocou-o de volta no barco. Porque ele queria que Pedro tivesse fé. Assim como as pessoas que ele curou, ele queria que tivessem fé e que não tornassem a pecar. Ou seja, que confiassem em Deus de forma irrestrita, mas, ao mesmo tempo, que cultivassem essa dedicação à caridade, ao amor ao próximo, que ele próprio, o Senhor, foi o nosso exemplo maior. Essa união da fé e da caridade formam a chave para a nossa felicidade. Tanto a felicidade na terra, como a felicidade no céu. A fé e a caridade são as duas maiores virtudes, os dois maiores tesouros que nós podemos cultivar enquanto estamos no mundo. Estudar para ter mais conhecimento, aprender cada vez mais é nosso dever, mas nada disso terá valor se não for utilizado a serviço do nosso próximo. Quando colocamos as nossas qualidades, as nossas aptidões a serviço do próximo, entendemos o valor do corpo físico, da influência do organismo, como diz Kardec, e, acima de tudo, da grandeza de Deus, que faz com que as aptidões do espírito se manifestem através do corpo físico, de acordo com a missão e com a necessidade de cada um de nós. Mas é importantíssimo cuidarmos de nós mesmos. Cuidamos dos outros, sim, é nosso dever, mas cuidarmos de nós.
do corpo e do espírito, para que, estando bem, possamos dar uma contribuição cada vez maior na construção de um mundo melhor. Por isso que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. E por isso que Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor de Jesus, traduzido na caridade que o Espiritismo ensina, é o que a humanidade mais necessita. E é tarefa de todos nós espalhar essa mensagem por palavras, por pensamentos e, acima de tudo, pelas nossas ações. Eu quero agradecer o carinho de todos, a presença, de estarem aqui, de participarem, de comentarem, de curtirem. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Prossigamos juntos, firmes e fiéis, nessa grande seara de luz, que é a seara do Evangelho de Nosso Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Muita paz, um beijo no coração e fiquemos com Deus. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? A gente só tem que agradecer pelas palavras aí do Eduardo, que preparou esse trabalho, essa palestra, esse estudo. E, com certeza, quem ouviu e quem irá ouvir mais tarde, né? Porque a tecnologia veio para nos ajudar. Eu não tenho tempo agora, estou no trabalho, estou na faculdade, estou online com outra coisa, com os afazeres de casa, mas eu posso fazer o meu tempo para os estudos da doutrina espírita. Então, bem-vinda à tecnologia, e quem não pôde estar aqui neste momento, com certeza, quando for nos ouvir, for ouvir as palavras de Eduardo, né, que foi belíssima, ele passou para a gente os ensinamentos do Livro dos Espíritos, vão sentir essa vibração boa, maravilhosa que Eduardo sempre passa, serenidade, mas essa firmeza no falar, na certeza das palavras. Isso, irmão, agradeço imensamente, né? Ele leve para todos os irmãos do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, o abraço dos nossos irmãos aqui do Grêmio e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada, querido. Deus te abençoe e continue sempre nessa tarefa bendita. Bom, amigos, queridos, nós agradecemos aí pela participação, por ter nos prestigiado em mais uma reunião doutrinária do Grêmio. Então, vamos agora ao momento da prece, um momento que nós iremos irradiar para onde quer que estejamos, na casa, no trabalho, né? Um pontinho de luz. Então, vamos agora, nesse momento, nos recolher, nos concentrar e falar com o Pai Criador. Então, trabalho, né? Querido Pai, Pai de amor, de bondade, de justiça, aqui, neste momento, nós só temos a te agradecer, Pai, por essas palavras, por mais um estudo, em que possamos, Pai amado, a cada dia mais, compreender cada vez mais as tuas lições. As lições de amor, as lições de paz, e que possamos irradiar para todos aqueles que necessitam, Pai amado, um pouquinho que temos de melhor. Que estes irmãos que neste momento se encontram sozinhos e que necessitam de amparo, de um ombro amigo, possam receber dos amigos espirituais, médicos do espaço, a luz e o bálsamo necessário. Aproveitamos neste momento, Pai, que possa depositar em nossas águas os medicamentos, as energias positivas, todo o bálsamo possível para as nossas enfermidades, enfermidades do corpo e da alma. Obrigada, amigos espirituais, por mais essa oportunidade. Pedimos que abrace o nosso companheiro que fez uso da palavra, abençoe o seu lar, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo, que tenhamos uma noite de harmonia e de muita paz, que assim seja.
Assim seja, amigos. Até um próximo trabalho. Semana que vem estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Beijo, boa noite.